Olá, estamos de volta ao nosso encontro semanal para contar histórias do vídeo popular no Brasil e sobre como o país se transformou nos últimos 30 anos. O programa de hoje exibe o documentário Ver de Verdade, feito em 1991, narrando o julgamento da morte de Chico Mendes, assassinado em 1988. Quem dirigiu e roteirizou o vídeo foi Odair Redondo, com reportagem de Pio Redondo. Odair nos conta sobre a escolha de acompanhar o julgamento e a vida dos seringueiros que viviam em Chapuri, no Acre, terra de Chico Mendes. Confira. Eu trabalhava na TVT, TV dos Trabalhadores, né? E realmente o que puxou a gente para fazer esse documentário foi o julgamento, né? Quer dizer, foi um crime que à época foi algo de grande repercussão, né? Não que o Chico Mendes tenha sido o único a ser morto naquele tempo, mas era o único que realmente catalisava emoções, história e tudo mais. Era um símbolo, né? Então, quando você mata um símbolo, como foi o caso, né, é a chance, né, uma chance triste, mas é a chance, né, de você revirar um pouco aquela realidade, né, que leva ao assassinato. Então, a nossa intenção não era principalmente acompanhar o julgamento. O julgamento, é claro, ele é que catalisa tudo, mas a gente queria saber um pouco como viviam aqueles seringueiros tão distantes no Acre e tal, apartados do país, que vida era aquela, que gente era aquela, né, que barulho eles estavam fazendo para ter uma repercussão daquele tamanho, né? Então, a partir do assassinato e do julgamento é que a gente resolveu ir para lá e fazer o trabalho. O fato da gente trabalhar à época, né, na TV dos Trabalhadores, né, ligada à CUT, então já era uma facilidade muito grande, a rede de contatos muito rapidamente se formou, né? Quer dizer, os acessos, né? Hoje eu trabalho na TV Globo, se eu estivesse cobrindo pela Rede Globo aquele julgamento, eu não teria a mesma facilidade, porque é natural que eles olhassem com um certo distanciamento. No caso, nós éramos tratados meio como gente da casa, né? O que facilitou muito, por um lado, e por outro lado, né, leva a gente para ter um trabalho equilibrado, né, a estar por dentro, mas um tanto quanto distanciado para fazer o trabalho de jornalismo, afinal de contas, né, com a maior isenção possível. Estava tudo muito saltando, vamos dizer assim, tudo muito aflorando, né, tudo muito à flor da pele, sabe? Todo mundo querendo falar alguma coisa, né? Então, esse desejo de falar, de se expressar, na maior parte das vezes, né, é um sentimento de indignação, sabe? Um sentimento de querer ver a justiça ser realizada, né? Um sentimento de perda, obviamente, né? Tanto que no âmbito do julgamento, acho que houve mais uma ou duas mortes de lideranças, sabe, durante aquele período, em outros espaços, claro, né? Então, isso tudo facilita o trabalho de quem está lá para, sabe, você não precisa ficar trabalhando depoimentos, sabe, pelo contrário, né, o depoimento vem de uma maneira que você tem até que falar, não, para um pouco, chega, vamos ver o que a gente já tem de coisa demais, é ao contrário, né, porque está tudo à flor da pele ali, então você abre o microfone, claro, o trabalho é muito mais escolher para onde você vai abrir o microfone, né, porque ter o que dizer naquele momento todo mundo tinha. Veja agora o trecho do vídeo Ver de Verdade. Os índios já chamavam este lugar de Chapuri muito antes de surgir a cidade que ficou conhecida como cenário de vida e morte de Chico Mendes. Na língua dos índios, Chapuri quer dizer encontro de águas. Rios que parecem perder vida durante a seca, mas que renascem com as primeiras chuvas.
Hoje, a pequena cidade ribeirinha está com 5.000 habitantes, na maioria filhos de imigrantes que chegaram no início do século. Eles vieram de estados nordestinos, fugindo da fome, atraídos pelo ciclo de riqueza da borracha. Chapuri cresceu tendo como ponto de referência um encontro de rios. O julgamento do crime contra Chico Mendes amplia o sentido desse encontro. 12 de dezembro de 1990, dia do julgamento. Do jeito que podem, centenas de companheiros do líder assassinado chegam às portas de Chapuri, que vai ser centro das atenções, e tenta ficar mais bonita. Existe um sentimento comum. O crime não pode ficar impune. Não só pela importância de Chico Mendes, mas também porque o momento é raro. Nos últimos 25 anos, ocorreram no Brasil 1.782 assassinatos de lideranças e trabalhadores rurais. Contam-se nos dedos as punições. Raimundo da Silva Maia caminha com a família há mais de 10 horas. Ele sabe que seu destino e o futuro da Amazônia também estarão em jogo no julgamento. O importante é porque nós queremos as nossas seringais, a nossa floresta, em paz para nós sobreviver. Que nós somos pais de famílias e nós queremos a nossa terrinha para nós, como diz, trabalhar, criar nossos filhos e futuramente netos, como eu sou avô, já tenho 5 netos já, né? Então, a maioria dos fazendeiros estava aí explorando na floresta e deixando nós, como diz, à toa aí, né? E nós não queremos isso, não. Nós queremos, como diz, as nossas florestas, para nós trabalhar e sobreviver. Para os seringueiros, não se trata apenas de julgar os acusados pela morte de Chico Mendes. Todo um processo de violência contra a floresta e seus habitantes também tem lugar no banco dos réus. Essa violência cresceu no início dos anos 70, depois que o regime militar decidiu que a Amazônia precisava de donos e de um novo modelo de exploração baseado no grande capital. Para ter direito a financiamento barato, bastava comprovar a implantação de melhoramentos na terra adquirida. E a derrubada da mata para a formação de pastagem era considerada um melhoramento. O resultado foram as queimadas e a expulsão dos antigos moradores. Muitos fazendeiros nem se deram ao trabalho de colocar gado no pasto. Apenas ficaram esperando a valorização da terra, que viria com a abertura de estradas. Hoje, as famílias expulsas de suas posses na floresta mal conseguem sobreviver nas periferias das cidades. Pelo menos 60.000 famílias deixaram o país e entraram ilegalmente na Bolívia. Continuam seringueiros, mas enfrentam a dura vida dos clandestinos. Odair Redondo conta um pouco dos objetivos que tinham ao fazer o documentário, sair do caráter judiciário e se aprofundar mais na vida das pessoas atingidas com a morte de Chico Mendes. Eu, embora seja uma pessoa de redação, de direção, de edição, sabe, quer dizer, eu prezo ao extremo o trabalho do repórter, da reportagem, ir ao confronto com a realidade. Então, tem um belo trabalho, né? É um trabalho de sensibilidade, acho eu. Essa é uma coisa. O tratamento visual do Maurício foi um belo tratamento, levando em conta que as condições tecnológicas, né, não eram ideais. Você lidar com o equipamento na Amazônia é muito difícil. O resultado, em termos de imagens, foi muito bom. Né? E eu acho que se conseguiu no documentário você ter um fio condutor, que é o próprio, pelo menos a intenção foi essa, né? Que é o próprio julgamento, né? Mas não ficar um documentário de judiciário, né? E sim mostrar que havia muita vida em torno daquilo. Se decidia, não era uma sentença só, se decidia pela vida de muita gente, né, dos sobreviventes daquilo lá.
sabe? E nesse sentido eu acho que o documentário leva a isso, embora ele não tenha assim, um caráter de querer induzir, né? De querer fazer proselitismo. Isso foi uma tentativa que a gente fez, pelo menos, né? Embora a gente tivesse ponto de vista e partido, vamos chamar assim, da história, né? A gente tentou ser assim, o mais isento, até quando falavam, olha, fulano de tal, não, fulano de tal diz que não tem nada a ver com isso. Preservar um pouco isso, né? Para dar um caráter mais jornalístico para a questão, né? E uma narrativa que entremeou, né? O julgamento como um fio condutor e um pouco da vida de quem estava envolvido naquilo lá. Para sair, acho que a gente conseguiu sair do espaço do júri, vamos dizer assim, né? Já que se tratava de um julgamento, e agregar, né, as pessoas que estavam, de alguma maneira, atingidas naquilo lá. A equipe viajou para a Amazônia para realizar o trabalho e teve que lidar com diversas situações inusitadas que ele nos conta agora. Trabalhar na Amazônia é muito difícil, né? O equipamento, por causa da alta umidade, do calor, condensa. Eu tenho uma ideia, uma grande ideia que nós tivemos, vamos fugir um pouco aqui desses centros, né, mais politizados e vamos lá para o fundão do Alto Rio Juruá para ver esses seringueiros não organizados, para ver como é que vive esse cara que ainda sequer está organizado. Nós viajamos 2 dias e 1 noite num batelão subindo o rio. Quando fomos ligar o equipamento, ele não funcionou porque o calor condensou tudo. Resultado, descemos 2 dias de volta sem nada gravado. Então, gravar na Amazônia é muito difícil. E naquele caso lá, né, com uma tensão no ar muito grande, né, a emoção muito forte, né, isso até facilitou. Que é aquela coisa, está pegando fogo, você liga a câmera, você grava um incêndio. Então, era um momento de mentes incendiadas, vamos dizer assim. Então, isso brotou muito. E tem um grande trabalho de reportagem, que é do Pio Redondo, né? Que soube captar e ouvir as pessoas, né? Na postura de quem ouve e não de quem está fazendo discurso lá também, né? Nessa subida que a gente fez pelo rio, a gente dormiu em rede, né, no chamado batelão, que é o barco de carga. A gente dormiu emprestado em casa de seringueiro, né, aquelas casas que são feitas parecidas com palafitas, assim, porque nas cheias do rio ele tem que, embaixo fica a criação, os porcos, os cachorros, as galinhas e tudo mais, e você fica só em cima com o cheiro e o barulho, quer dizer, não é bem dormir, na verdade. E às vezes, sim, quando a gente estava em cidade ou mesmo na capital, tal, aí você dormia em um hotel mais econômico e tudo mais, mas é aquela história, né? Quer dizer, quando você chega num centro urbano, por pior, mais modesto que seja o hotel, é um paraíso comparado com o que você vê de dentro da floresta, né? Mas a gente dormia muito bem quando chegava numa cidade. Vamos assistir agora a mais um trecho do documentário Verde Verdade. Por coincidência, o final do julgamento em Chapuri aconteceu no dia do aniversário de Chico Mendes. Ele estaria completando 46 anos de vida. Quando morreu com 44 anos, era praticamente desconhecido da maioria dos brasileiros, que não recebe informações sobre o trabalho dos sindicalistas, nem dos crimes cometidos contra eles. Na cidade do opressor, hoje, silêncio e pranto são os cantos de Chapuri e Brasileia. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Chico Mendes. A importância da luta de Chico Mendes foi reconhecida primeiro por entidades internacionais.
A morte dele só não passou desapercebida como centenas de outras por causa da mobilização de seus companheiros e da repercussão do assassinato no exterior. As principais imagens de Chico Mendes vivo também foram feitas por realizadores estrangeiros, como este trecho do vídeo da norte-americana Miranda Smith, gravado poucos dias antes do crime. Hoje eu sou obrigado a ter segurança ao meu lado, porque eu estou sendo seguido por pistoleiro, estou ameaçado pelos pistoleiros. Inclusive, segundo as notícias que estão me chegando de onde para cá, é que eles garantem que nos próximos dias eles darão conta de mim. Mas eu tenho um compromisso moral comigo, de essa luta eu não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. A sentença vai ser lida. E não se trata apenas do ato final de um ritual de justiça. É a derradeira chance de resgatar a memória de Chico Mendes também para os brasileiros. Para o acusado Garcia Alves Pereira, fixo a pena base em 19 anos e 6 meses de reclusão. Em virtude da atenuante reconhecida a seu favor, reduzo a pena em 6 meses para torná-la definitiva em 19 anos de reclusão. Para o acusado Darli Alves da Silva, fixo a pena definitiva em 19 anos de reclusão. Não favorece aos acusados acima nenhuma outra circunstância legal ou causa de aumento ou diminuição de pena. Estamos lamentando ainda a perda do companheiro Chico, que ainda está vivo para nós ainda, nas ideias, na perspectiva de luta, na coragem, na organização. Mas vamos comemorar porque a gente já chorou muito, a gente chorou demais, a gente foi massacrado, a gente foi perseguido, a gente continua sendo perseguido. Mas eu acredito que a força do movimento, a contribuição das entidades ambientalistas, do movimento sindical no Brasil, a contribuição de personalidades que se empenharam, da imprensa, a comunidade internacional contribuiu, como a comunidade nacional que queria ver justiça nesse assassinato. Agora vamos atrás de justiça para o assassinato dos outros companheiros e vamos conseguir, partindo para criar as reservas extrativistas, melhorar a condição social dos povos da floresta, a condição econômica. Vamos para um rápido intervalo. Vídeo Popular, 30 anos depois, volta já já.